Bergson escreve o seu livro A Evolução Criadora em 1907. Nela, o autor se esforça para pensar a vida a partir da intuição fundamental da sua filosofia, a duração. Ele coloca em questão as abordagens que reduzem as teorias modernas da evolução, e aqui de modo particular com Spencer, mostrando assim as deficiências de uma concepção física-química do ser vivo. No entanto, ele não recai num esquema finalista do criacionismo, que não vê na evolução senão a execução de um plano divino. Bergson mostra a necessidade de superar tanto o mecanicismo como o finalismo, a partir de uma crítica original do conhecimento. Ele propõe uma nova filosofia da vida, que deve revelar o que a inteligência não pode aprender, ou seja, a dimensão psicológica e criadora da evolução. As diferentes teorias da vida pretendem reconhecê-la através das categorias da inteligência. Ora, diz Bergson, a inteligência é um produto da evolução. Criada pela vida para responder à necessidade de agir sobre os objetos inertes, ela calcou-se na matéria. Sua pretensão de retomar o todo do qual ela é uma parte parece ilegítima. A vida ultrapassa os estreitos quadros da inteligência. Para compreender a natureza da vida, a razão e o sentido da evolução, é preciso reinventar um novo método de pensamento que restabeleça o sentido natural da inteligência, graças, claro, à ajuda da intuição. E este novo método também vai permitir discernir a origem e o funcionamento da inteligência. Falarei agora sobre 9 pontos da obra A Evolução Criadora de Bergson. Como primeiro ponto, abordarei que a duração constitui o fundo do nosso ser. Para aprender o que é a vida, é preciso partir do sentimento que temos da nossa própria existência como seres vivos. O que caracteriza o nosso eu é uma variação perpétua e contínua de nosso espírito, ou seja, uma mudança irreversível e imprevisível pela qual nos criamos indefinidamente. Assim, a duração é a essência íntima de nossa existência. O eu assim pode servir de modelo para compreender toda a natureza, os seres vivos e a própria evolução. Como segundo ponto, falarei agora sobre a seguinte tese: o universo dura. O universo é um todo em movimento que inventa sem cessar novas formas. Cada mudança mínima que ele expressa revela o seu impulso criador. E isso é o que a ciência é incapaz de compreender, porque ela isola a parte do todo, destacando na natureza sistemas físicos fechados, e ela reduz o estado de mudança à matemática e à física. Como terceiro ponto, destaco que não se deve confundir os seres vivos com as coisas inertes. O ser vivo não se reduz a uma porção de matéria. Ele se caracteriza primeiramente por sua individualidade, enquanto que um objeto físico é apenas uma justaposição mecânica das partes homogêneas, um organismo é composto de partes heterogêneas, que se completam mutuamente, e ele pode cumprir um conjunto de funções. Um outro traço fundamental é que ele tem história. Nele, o passado se prolonga no presente, e aqui temos a memória, e se transforma de modo contínuo e irreversível, e aqui temos o crescimento e o envelhecimento. Que todo o organismo seja uma coisa que dura, isto a ciência não pode admitir, porque ela não pode entender que o tempo tenha uma ação eficaz e uma realidade própria. Como quarto ponto, destaco que a vida se caracteriza como a consciência por sua dimensão criadora. A hipótese bem provável do transformismo nos leva a ver a vida como uma corrente contínua e, passando de um indivíduo ao outro, de uma geração a outra, acaba se ramificando e se diversifica, gerando formas novas. A evolução pode assim ser pensada com base no modelo da vida da consciência, que a cada instante cria alguma coisa. Como quinto ponto, destaco que nem o mecanismo nem o finalismo permite pensar a evolução. Tanto o mecanismo como o finalismo passam ao lado da duração, porque supõe que tudo é dado. O mecanismo faz da evolução a resultante mecânica das causas antecedentes e atribui toda a novidade à simples recomposição de elementos esses já conhecidos. Já o finalismo assimila a evolução à realização de um programa divino. As duas teorias são prisioneiras de duas tendências complementares da inteligência.
O finalismo projeta sobre a vida um esquema intencional da ação, e o mecanismo lhe aplica a lei da causalidade. Como sexto ponto, destaco que a evolução procede de um só e mesmo elan vital. A hipótese de um elan original comum que se diferencia permite explicar variações que geram as diferentes espécies vivas. Ele explica por que encontramos em linhas de evolução divergentes semelhanças de estrutura entre o olho do molusco e o olho humano, por exemplo. E ele explica também onde as teorias da adaptação influenciadas pelo mecanicismo, e aqui temos Darwin e Lamarck, por exemplo, como que essas teorias falham. A diferenciação do elan vital depende, por um lado, das resistências que as forças físico-químicas lhe opõem, e por outro lado, da própria natureza da vida. Assim, a evolução não pode ser resumida a uma série de adaptações ao meio, e nem a execução de um plano de conjunto. Ela, assim, não tem finalidade, pois ela não segue nenhum modelo pré-existente. Como sétimo ponto, falarei agora sobre as 3 direções da evolução: torpor, instinto e inteligência. A evolução não é um trajeto único, onde as espécies se sucederiam segundo um progresso linear. Ela se desenvolve tomando diferentes caminhos, entre os quais alguns abortam e se cristalizam, e outros se prolongam indefinidamente. Devemos substituir, assim, a definição estática das espécies pela definição dinâmica. Cito Bergson. Distingue-se 3 grandes linhas na evolução: o torpor, o instinto e a inteligência. O torpor, vegetativo, que encerra a vida na imobilidade e na inconsciência, por exemplo, plantas, moluscos. O instinto, por exemplo, artrópodes. E a inteligência, por exemplo, vertebrados, onde a tendência à mobilidade vai desdobrar-se segundo 2 tipos de atividade da consciência. Como 8º ponto, destaco que a consciência é o principal motor da evolução. A evolução pode ser interpretada como a luta da consciência e da matéria. A vida é uma longa corrente de consciência que se esforça para infiltrar-se na matéria para organizar-se. Assim, a consciência não é um produto da evolução, mas é o motor da evolução. Entorpecida nos vegetais, a consciência revelou-se nos animais, orientando-se quer sob a forma de instintos, quer sob a forma de inteligência. E é justamente sob a inteligência que ela se libertou da matéria. Como 9º e último ponto deste vídeo, falarei agora sobre o lugar do ser humano na evolução. O único animal no qual a inteligência é capaz de invenção, o ser humano ocupa um lugar privilegiado na evolução. Nele, a vida pode prosseguir sua atividade criadora, especialmente aqui na arte, enquanto que por toda parte ela resulta no impasse. Existe uma diferença entre a natureza dos seres humanos e dos animais. Nos animais, a consciência continua presa no automatismo. Já nos seres humanos, ela quebra a corrente, nas palavras de Bergson. O ser humano assim aparece como a mais alta realização da vida, como a razão de ser da evolução, mas nele a inteligência se desenvolveu em detrimento de uma outra forma de atividade da consciência, a saber, a intuição, única, capaz de aprender a vida. Trata-se aqui, portanto, de despertar esta tendência que se atrofiou, para compreender assim o que une o ser humano à vida. Abordei neste vídeo alguns pontos centrais da obra A Evolução Criadora de Bergson. Até mais!